Eu quero fazer uma pergunta pra você, pensa bem pra responder. Existe alguma dor que tem dentro de você que você faria de tudo, qualquer coisa, pra não sentir mais? Talvez essa dor seja ansiedade, talvez seja um vazio, talvez seja uma sensação de que você nunca é suficiente, ou talvez seja alguma coisa que você não consiga nem explicar em palavras o que que é. Você só pensa que quando essa dor aparece, você quer que ela vá embora. E aí um dia você descobre alguma coisa que faz essa dor desaparecer, nem que seja por minutos. Você pode comer e às vezes bebe, às vezes aposta, compra, pega o celular, fica mexendo, abre o Instagram, assiste mais um vídeo no YouTube, tem gente que trabalha sem parar. Enfim, você pode pensar em qualquer coisa que faça aquela dor ficar em silêncio. A primeira vez até que rola, você consegue um alívio, sei lá. Aí na segunda também, só que na terceira você já começa a procurar aquilo sempre que aquela emoção aparece. E quando você menos espera, você deixou que aquilo não fosse mais uma escolha. Simplesmente se tornou um hábito, virou uma necessidade. E aí, por fim, vira um vício. E eu acho que existe uma mentira que é muito grande que falam sobre os vícios. A maioria das pessoas acham que o vício ele começa na substância, no álcool, na comida, na aposta, na droga, no celular. E eu não acredito que seja exatamente assim. Eu acredito que o vício, ele começa muito antes. Eu acredito que o vício começa quando a gente acredita que toda dor precisa desaparecer imediatamente, porque existe um padrão que se repete em praticamente todos os vícios. Você sente uma dor, você foge dessa dor. Você encontra uma recompensa imediata, porque por alguns instantes a dor ela desaparece. E o seu cérebro, ele aprende esse caminho. Na próxima vez que essa dor aparecer, ele já sabe exatamente o que que vai acontecer, para onde que ele vai correr. E é justamente por isso que eu não quero falar hoje só sobre álcool, nem sobre drogas, nem sobre apostas que tá bombando essa parada de bets. Eu quero falar sobre uma habilidade que eu descobri ao longo da minha vida, que é uma habilidade que mudou completamente a forma como eu lido comigo mesma. E eu acredito que ela pode te ajudar a mudar a sua vida também. E por isso eu senti de fazer esse vídeo. Sabe qual que é a primeira coisa que eu comecei a perceber? Que o problema, o problema nunca foi a recompensa. O problema foi a urgência. Porque sentir prazer não é um problema. Na verdade, o nosso cérebro, ele foi feito para sentir prazer. Ele foi feito para procurar coisas que aumentem a chance dele sobreviver. O problema é quando ele começa a acreditar que toda dor precisa ser resolvida de uma forma muito rápida. Foi aí que eu comecei a pensar: será que todos os vícios têm alguma ligação em comum? E quanto mais eu estudava os comportamentos humanos, mais eu percebia que sim, que existe um padrão e que nós sentimos a mesma emoção. A gente acaba procurando alguma coisa que alivie essa emoção. Por alguns minutos a gente sente um alívio. Então, o que acontece? O seu cérebro, ele registra esse caminho. Da próxima vez, ele vai querer repetir. É assim com o álcool, é assim com a comida, como é o meu caso. É assim com apostas. E é assim com as redes sociais, com pornografia, com compras, com tudo. Tudo no cérebro é um mesmo mecanismo. É assim que algumas pessoas que vivem procurando uma nova paixão, uma nova conquista. Tem gente que não percebe, mas o mecanismo é muito parecido. E eu acho isso fascinante, porque eu percebi que talvez o vício, ele nunca tenha sido só sobre aquilo que a pessoa faz, mas o vício também é aquilo que a pessoa sente, ou melhor, na verdade é aquilo que ela não consegue sentir, ela não suporta sentir, porque existe uma emoção que ela quer evitar a qualquer custo. E isso que eu falo que mudou completamente a minha forma de enxergar as pessoas. Porque hoje eu percebo, quando eu vejo alguém preso no vício, a primeira pergunta que me vem na cabeça não é nem do que essa pessoa é viciada. A primeira coisa que eu pergunto é qual que é a dor que essa pessoa tá tentando calar. Porque todo vício
é uma anestesia. Porque toda anestesia pressupõe uma dor. Ninguém fica tomando anestesia sem existir alguma coisa para ser anestesiado. Então talvez seja exatamente isso que os vícios fazem. Eles anestesiam. Só que eles anestesiam por alguns minutos. Depois aquela dor ela volta e muitas vezes ela volta ainda maior, ela volta ainda pior. Então pensa assim comigo. Se todo vício ele oferece uma recompensa imediata, o que será que realmente ajuda alguém a sair do vício? E foi aí que eu tive um insight que acabou me dando um clique quando eu penso na recuperação dos vícios. Percebe que todas as coisas que realmente ajudam uma pessoa fazem exatamente o contrário do vício. E isso me chamou a atenção, porque olha só, uma delas promete uma solução rápida. A terapia não promete uma solução rápida. A musculação, ela não promete uma solução rápida. A meditação também. Ela transforma a sua mente, mas não é da noite para o dia. Dormir melhor não vai reorganizar o seu cérebro em uma noite. Uma boa alimentação também não muda a sua saúde em 2 dias. Nada, absolutamente nada que transforma a sua vida acontece imediatamente. E eu achei isso maravilhoso. Porque é como se a recuperação ela dissesse assim para o cérebro: olha só, eu sei que você quer tudo agora, mas nós vamos aprender uma outra forma de viver e talvez essa seja a verdadeira cura. Não é uma cura para o vício, mas é uma cura para esse imediatismo. Porque eu comecei a me ligar que o vício ele não destrói só a saúde da pessoa, mas ele destrói, para mim, uma das habilidades mais importantes, que é a habilidade de esperar. E aí, sem perceber, a gente vai perdendo essa habilidade em pequenas coisas do dia a dia. A gente não consegue mais esperar numa fila, a gente não consegue mais ouvir um comercial, a gente não consegue mais ficar 5 minutos parado só sem fazer nada. A gente não consegue não pegar o celular, não consegue ficar assistindo um vídeo sem acelerar agora no 2 vezes mais. A gente não consegue mais esperar uma comida ficar pronta. Tudo precisa acontecer agora. E eu fico me perguntando, será que o nosso cérebro ele não está sendo treinado exatamente para isso? Será que sem perceber a gente não está praticando o imediatismo todos os dias? Porque o cérebro ele aprende por repetição. Toda repetição ensina alguma coisa. E foi aí que eu me liguei que uma das maiores lições que a musculação me deu foi que durante muito tempo eu achei que eu treinava só para fortalecer o meu corpo, deixar o meu corpo mais bonito. Mas o que fortaleceu de verdade foi a minha capacidade de permanecer quando tudo tá uma merda. Porque todo treino é um pequeno exercício para o desconforto. Você tá cansado, você continua. Você tá sem vontade, mesmo assim você continua. Você tá com preguiça e mesmo assim você continua. Você sente vontade de parar, e aí você faz mais uma repetição, você vai mais uma vez, você tenta de novo. E aí, sem perceber, você não está treinando só o seu músculo, você também está ensinando para o seu cérebro que você consegue fazer coisas difíceis. E eu acho que foi uma das habilidades mais importantes que eu tô aprendendo e aprendo a cada dia mais a desenvolver na vida. E sabe o que que eu acho que é mais incrível? É que o nosso cérebro, ele não é burro. Muito pelo contrário. O nosso cérebro aprende rápido, rápido até demais. E ele aprende uma coisa principalmente, que é aquilo que alivia a dor. Então pensa numa criança. Se toda vez que ela chora, alguém entrega um doce para ela, o que que ela vai aprender? Que chorar é o caminho mais rápido para ela conseguir um doce. E não é porque a criança ela seja manipuladora, mas é porque o cérebro aprende por associação. E o nosso cérebro também é assim. O nosso cérebro ele continua fazendo exatamente a mesma coisa. O que muda é o doce. Você tá ansioso, você abre o Instagram. Na verdade, nem o doce muda porque eu sou a pessoa do doce. Tá ansioso, abre o Instagram. A ansiedade ela melhora. Você tá triste, você come um doce, que é o meu caso. O cérebro da gente vai aprendendo. Opa, a tristeza melhora com comida. Você tá sobrecarregado, você bebe. O cérebro, ele aprende que o estresse melhora muito com o uso de álcool. Você perde grana ou você tá sem dinheiro. Aí você aposta para conseguir recuperar. Às vezes você ganha. Aí o seu cérebro aprende o quê?
Opa, a frustração melhora apostando. Pode ser até que eu receba uma grana fácil aqui. Percebe? O cérebro, ele não tá procurando a melhor solução. Ele tá procurando a solução que mais rapidamente vai trazer o alívio, que foi igual da última vez. E é justamente aí que o perigo está instalado, porque o cérebro ele começa a criar atalho. E quanto mais a gente usa esse atalho, mais largo fica essa estrada. Até que chega um momento que nem pensa mais. Você simplesmente vai fazendo, vai fazendo. E aí muita gente diz, eu eu não tenho força de vontade. Só que talvez o problema nunca tenha sido a força de vontade. Talvez você só tenha repetido aquele caminho tantas vezes, mas tantas vezes, que virou automático para o seu cérebro. E isso, para mim, é uma notícia maravilhosa, porque se o seu cérebro ele aprendeu, teve a capacidade de aprender, ele também pode aprender uma outra coisa. Então, eu vou mostrar um exemplo para você que, para mim, é bem bom de pensar ele na prática. Quando a gente fala de álcool, muita gente acha que a pessoa bebe porque ela gosta do gosto da bebida. Às vezes ela gosta mesmo, só que muitas vezes ela gosta do efeito que o álcool traz. O álcool, ele aumenta a ação de um neurotransmissor chamado GABA, e o GABA, ele é como se fosse um freio. Então, ele diminui a atividade do cérebro. Por isso é que muitas pessoas sentem um relaxamento, sabe aquela sensação? Quando bebe, parece que a ansiedade diminui, parece que as preocupações elas realmente ficam mais distantes, só que o cérebro, ele percebe essa ajuda que é artificial, e aí o cérebro começa a se adaptar. Depois de um tempo, a mesma quantidade de álcool já não produz mais esse efeito de tranquilidade. E o álcool vai embora, a ansiedade volta, às vezes ela volta até mais intensa, na grande maioria volta mais intensa, então a pessoa, ela não bebe mais para ficar feliz, ela bebe para conseguir parar de sofrer. E olha como isso muda completamente a forma de enxergar o vício. Agora, se você for pensar nas apostas, esse exemplo é um exemplo que me impressiona muito e tá bombando por aí. Porque a pessoa nem precisa ganhar para continuar jogando. Você percebe? A pessoa ela perde, ela tenta de novo, ela perde outra vez, ela tenta de novo, ela continua. E isso acontece na forma da aposta, porque o cérebro, ele não fica preso só no prêmio. Ele fica preso na expectativa do prêmio. Essa sensação que vicia é o talvez, talvez agora, talvez na próxima, talvez mais tarde. E essa expectativa, ela alivia o sistema de recompensa, que é exatamente por isso que os jogos de azar conseguem prender tantas pessoas. Agora na Copa, então, tá uma coisa louca. E não é só pelo dinheiro, é pela esperança de que o próximo clique, a próxima roleta vai mudar tudo. E aí eu fico pensando quantas pessoas estão apostando porque querem dinheiro. E quantas, na verdade, só querem o respeito que o dinheiro pode trazer. Querem, às vezes, provar que venceram, querem mostrar que conseguiram, querem preencher uma sensação de insuficiência. Porque o dinheiro, ele é sim muito importante, mas ele nunca vai conseguir preencher um vazio que é emocional. E aí eu percebi uma coisa que me fez olhar o celular de uma outra forma, porque o celular ele também funciona assim. Você tá sem fazer nada, você pega o celular. Não é porque você tem uma mensagem ali, mas é porque talvez você tenha recebido uma mensagem. Você compreende? Talvez você tenha uma curtida. É sabor. Sabor curtida. Talvez tenha um comentário. Talvez tenha uma novidade. Você percebe que a lógica é bem parecida? Porque o cérebro, ele fica apaixonado pela possibilidade. É igual o exemplo que eu falei pra vocês de alguém que é conquistador. Então, será que a nossa geração ela tá ficando viciada em novidade? Será que nós estamos treinando o nosso cérebro o tempo todo que desaprendeu a esperar? Porque esperar ficou muito desconfortável. Toda vez que o desconforto aparece, a gente pega o celular. Foi aí que eu me liguei uma coisa. Talvez o problema nunca tenha sido o celular. Talvez o problema seja que nós estamos desaprendendo a ficar sozinhos com a nossa própria cabecinha, com os nossos próprios pensamentos. Foi justamente aqui que aconteceu uma mudança muito grande na minha vida que eu quero compartilhar com vocês, porque durante muito tempo eu achei que algumas pessoas elas não nasciam disciplinadas e eu achava que era muito difícil que eu fosse também disciplinada. Eu olhava para as pessoas e pensava, cara, essa pessoa é fera, nasceu com uma força. E eu comecei a estudar o comportamento humano, já tem 10 anos que eu faço isso. E eu descobri
que, na verdade, a paciência, ela não é um dom. A disciplina não é um dom. O autocontrole também não é um dom. E tudo isso são habilidades. Todas essas habilidades, elas podem ser treinadas. E essa frase mudou completamente o meu jeito de ver a vida, porque se uma habilidade pode ser treinada, ela também pode ser aprendida. Então, talvez você não seja só uma pessoa que é indisciplinada. Talvez você nunca tenha treinado essa habilidade no seu cérebro. E isso pode mudar tudo assim, num piscar de olhos. Hoje, eu sou personal trainer e eu acho incrível, porque quanto mais eu trabalho com exercício físico, menos eu entendo que o maior benefício é o corpo. Eu sei que isso pode soar meio esquisito, só que pensa assim comigo, ó. Quando você termina um treino, que é um treino difícil, o que realmente mudou? Foi o músculo? Ou foi a pessoa que tomou a decisão de não desistir? Porque um treino, ele não fortalece só as fibras musculares, ele fortalece uma identidade. Toda vez que você continua, mesmo cansado, você manda uma mensagem para o seu cérebro: eu sou a pessoa que continua. E o treino, ele me ajudou muito a aumentar a minha capacidade de superar desconforto. E quando essa capacidade de superar o desconforto ela aumenta, realmente acontece uma parada, que é que você começa a perceber que você não precisa obedecer a todas as vontades que você sente, vontade de comer, vontade de beber, você consegue esperar. Você sente vontade de desistir, mas você consegue continuar. Você sente vontade de pegar o celular, só que você consegue deixar o celular ali de lado por mais uns minutinhos. E esses minutinhos, eles até parecem pequenos, só que para o cérebro muda tudo. Porque pela primeira vez na vida você deixa de reagir automaticamente a um sentimento, a uma sensação. Você já começa a escolher. E liberdade para mim, na verdade, é isso. É exatamente isso. É você escolher se você vai fazer o que você tá com vontade ou não. E eu gosto muito de uma comparação. Imagina duas pessoas e aí as duas elas chegam exatamente no mesmo lugar. Uma construiu aquele resultado ao longo dos anos com esforço, é, trilhou resultados. A outra ela encontrou um atalho. Por fora, talvez as duas pessoas pareçam iguais, só que elas não são. Porque a maior transformação, ela acontece de um, de um caminho que ela trilha. Não é do resultado que ela foi lá e chegou. Foi durante o caminho que uma delas aprendeu a ter disciplina. Durante o caminho que uma delas aprendeu a ter constância, a ter paciência, aprendeu a humildade, a lidar com as frustrações, aprendeu a esperar. Foi durante o caminho que uma delas se tornou outra pessoa. E é por isso que eu acredito tanto no valor do processo, porque não é só o resultado que importa. O resultado importa também. Não vou ser hipócrita de falar que não, mas não é só isso. Porque quem você se torna durante o processo vale muito a pena, mais ainda que a conquista. Talvez até mais mesmo. E eu quero fazer um cuidado aqui importante, porque quando eu falo de atalhos, não estou falando de pessoas que realmente precisam de um tratamento médico. Existem pessoas que têm obesidade, existem pessoas que têm diabetes, pessoas com transtornos alimentares e outras condições que precisam mesmo de um medicamento, né? E aí é um tratamento sério que está acompanhado por profissionais. O meu ponto aqui, ele é outro. O meu ponto é quando a gente acredita que existe alguma solução capaz de substituir completamente a transformação interna, é aí que a gente erra. Porque ninguém faz por você. Nenhum remédio vai ensinar você a ter paciência. Nenhuma aposta ensina propósito de conquistar aquele dinheiro. Essas coisas elas são construídas e é justamente essa construção que transforma a vida de todo ser humano. Eu comecei a me ligar que, na verdade, até o jejum espiritual, ele ajuda você a abrir mão de algo externo. O jejum espiritual também é sobre você lidar com aquilo que surge dentro. Talvez não é só sobre a ausência, mas é sobre presença. Talvez todas essas práticas elas estejam treinando exatamente a habilidade, a capacidade de permanecer. Porque pensa só comigo, quando você decide fazer um jejum espiritual, não sei se vocês já fizeram, eu já fiz alguns jejuns espirituais na minha vida. O que que acontece? Você se propõe a silenciar, você se propõe a desacelerar.
Você vai se afastando dos estímulos. E aí, de repente, o seu interior começa a fazer barulho. Você sente fome, você lembra de coisa que você evitava. Os pensamentos intrusivos, eles começam a aparecer com bastante força. Algumas emoções que estavam abafadas, elas começam a surgir. Você está fazendo uma meditação, você vai sentir mais inquietação, você vai sentir mais ansiedade, você vai sentir a impaciência. E qual que é o exercício? É permanecer. Não é porque é confortável, mas é justamente porque não é confortável. O jejum espiritual, por exemplo, você sente que você estava acostumado a preencher aquele vazio. Você está com fome, você sente a sua barriga roncar, e aí você percebe que você vai lá e vai comer a qualquer momento. E num jejum espiritual, não. A meditação mesmo, ela tem a capacidade de fazer isso, porque você percebe o quanto você dependia das distrações. E aos poucos você vai aprendendo que nem todo silêncio precisa ser preenchido, que nem toda sensação ela precisa ser aliviada, nem todo tédio precisa ser matado, porque o desconforto do tédio ele é necessário. E é exatamente sobre isso que você vai sentir. Você vai sentir sem fugir. Você vai conseguir observar sem reagir. E isso para mim foi libertador, porque eu comecei a perceber que emoção não é uma ordem, pensamento não é uma ordem, vontade não é ordem. Só porque eu senti não significa que eu preciso obedecer. Essa já foi uma das melhores descobertas que eu tive com a meditação. E talvez seja exatamente por isso que as práticas espirituais profundas, elas transformam tanto. Muita gente acha que espiritualidade é sobre respostas prontas e eu não acho que é sobre isso. Na minha visão, ela ajuda você a fazer uma pergunta que sozinho muitas vezes a gente evita. O que é que está acontecendo dentro de mim que eu não quero ver? Porque o silêncio, ele é revelador. O silêncio mostra aquilo que o barulho escondia. E às vezes revela bastante dor, às vezes revela um vazio, na verdade sempre revela cansaço. Às vezes vai revelar uma desconexão profunda com quem você realmente é. E quando você começa a enxergar isso, você deixa de fugir, você começa a se cuidar mais. E tem uma outra coisa que eu passei a observar, que talvez a nossa geração tenha criado uma relação muito ruim com o silêncio. A gente tem medo de silêncio. Qualquer espaço vazio já vira um motivo para a gente querer preencher com algum estímulo. Mas e se o silêncio ele for um amigo? E se o silêncio ele for um treinamento? Hoje eu tento criar pequenos rituais de jejum espiritual e também de meditação ao longo do meu dia. Às vezes eu fico alguns minutos sem estímulo nenhum, de manhã principalmente. Eu paro para observar, meditar e muitas vezes eu escolho não reagir imediatamente. E é por isso que eu falo para você que não é fácil. Mas por que que eu quero lembrar o meu cérebro que ele consegue permanecer? É porque o meu interior, ele não precisa mais fugir. Pode parecer até uma coisa bem pequenininha, mas é exatamente assim que as habilidades são construídas. Uma repetição de cada vez. E sabe qual que é a conclusão que eu cheguei? É que a vida inteira da gente é um treino. Ou a gente está treinando distração, ou a gente está treinando presença, ou a gente está treinando fugir, ou a gente está treinando permanecer. Ou você está treinando ficar se anestesiando o tempo todo, ou você está treinando consciência. A pergunta não é se você está treinando, a pergunta é o que você está treinando todos os dias sem perceber. Porque o cérebro, ele não aprende apenas quando você decide aprender. O cérebro, ele aprende com o que você repete todo santo dia. E talvez depois disso tudo que a gente conversou, a maior pergunta não seja como eu paro de fazer isso, mas talvez seja o que é que eu preciso aprender a não precisar mais fugir. Porque talvez o problema não é o vício. Talvez nunca tenha sido a comida, nunca tenha sido a aposta, nunca tenha sido o celular. Talvez tudo isso tenha sido só uma tentativa de se aliviar de algo que você precisa compreender. E eu não acredito que exista uma fórmula mágica. E eu desconfio de qualquer
pessoa que prometa alguma transformação rápida, porque toda habilidade que realmente muda a sua vida, ela leva um tempo para ser construída. Foi assim comigo, continua sendo até hoje. E eu ainda tenho dias muito difíceis. Eu ainda tenho muitos impulsos compulsivos de do nada eu quero comer muito. Eu tenho um momento que o meu cérebro, ele quer o caminho mais fácil do chocolate, do doce, do açúcar. Só que a diferença é que hoje eu consigo perceber essa vontade e às vezes eu simplesmente escolho não obedecer. E não é porque eu sou forte ou eu tô me tornando mais forte, mas é porque eu treinei essa habilidade. E é isso o que dá uma esperança enorme pra mim, porque se essa habilidade ela é treinada, ela pode ser treinada por qualquer pessoa. E a liberdade, ela não é só viver sem desconfortos. A liberdade é justamente não precisar ficar fugindo do desconforto o tempo todo. Talvez liberdade seja realmente conseguir sentar com aquilo que a gente sente, sem ficar buscando alguma coisa para se anestesiar. A liberdade para mim é conseguir esperar, conseguir respirar, conseguir permanecer, só ficar ali por um tempo. O que eu estou treinando todos os dias? Para mim essa vai ficar aqui a maior reflexão do vídeo, porque ou é paciência ou é impaciência, mas tudo que a gente está fazendo essa é um treinamento. Ou a gente treina a distração, ou a gente treina a presença. Ou a gente está treinando impulsividade ou consciência. Treinar é, sem dúvida nenhuma, ficar repetindo uma escolha todos os dias. Até que um dia, essa escolha, ela deixa de ser um esforço. E aí ela passa a fazer parte de quem você realmente é. Tá bom? Então é isso. Muito obrigada por você ter permanecido até aqui. Esse vídeo foi um vídeo que saiu do meu coração pra você. Se esse vídeo fez sentido pra você, compartilha. E se esse vídeo fez sentido pra você, eu gostaria de pedir pra você não só compartilhar, mas eu também gostaria de pedir pra você parar alguns minutinhos, sem pegar no celular, sem abrir um outro vídeo aí já na sequência, sem procurar qual que vai ser a próxima distração. Eu gostaria de te pedir pra só ficar um pouquinho com seus pensamentos aí. Talvez seja justamente aí que a sua transformação ela comece. Então, antes de você sair desse vídeo, eu quero te fazer um convite. O convite que eu tenho pra você é pra você se observar. Se observa hoje, se observa agora. Quando esse vídeo terminar, percebe qual que vai ser a primeira coisa que seu cérebro ele vai querer fazer. Será que ele vai querer abrir uma outra rede social? Será que vai querer procurar algum outro vídeo, um vídeo melhor, um vídeo maior, um outro vídeo? Será que você vai querer pegar o celular sem nem perceber? Só observa. Observa sem culpa, observa sem julgamento, porque é justamente essa observação que começa a desenvolver para você a liberdade de escolher. E se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te pedir uma outra coisa também diferente. Escreve aqui nos comentários, ó. Hoje eu escolho permanecer. E não escreve isso só por mim. Escreve por você também como um lembrete, como um compromisso silencioso de que da próxima vez que aparecer um desconforto, antes de você sair correndo, fugir dele, você vai respirar, você vai observar e vai lembrar que nem toda emoção ela precisa ser resolvida imediatamente. E se você conhece alguém que está vivendo preso em qualquer tipo de compulsão ou qualquer tipo de recompensa imediata, não compartilhe o vídeo falando assim, ó, fulano, esse vídeo aqui é pra você. Compartilha dizendo assim, ó, eu assisti isso e eu pensei na gente. Porque lá no fundo, esse vídeo ele não é sobre pessoas que têm algum vício. Esse vídeo é sobre seres humanos. E todos nós, em algum momento da vida, a gente está tentando aprender a lidar melhor com aquilo que a gente sente, com aquilo que a gente pensa. Tá bom? Então, muito obrigada por permanecer até aqui. E eu espero de verdade que esse tenha sido apenas o começo da nossa transformação. Obrigada e até o próximo vídeo.